Em nosso ensinamento, São Pedro foi empossado pelo Senhor Jesus. E o Papa é o sucessor de São Pedro, o representante terreno do Senhor. Então, ouvir o Papa é obedecer ao Senhor. Mas esse é o jeito certo de ver isso? É correto. O Senhor Jesus empossou Pedro, e as palavras de Deus confirmam isso. O Senhor Jesus disse: Simão, filho de João, amas-me? Apacenta as minhas ovelhas. O Senhor Jesus deu a Pedro as chaves do reino dos céus, mas nunca deu testemunho de que os papas após Pedro seriam empossados por Deus, nem o Espírito Santo. Todos esses papas alegaram que foram estabelecidos por Deus, mas não vimos prova de que o Espírito Santo está operando neles. Eles também não têm experiência de vida real como prova. Isso torna difícil acreditar que eles foram empossados por Deus. Se todos os papas da Igreja Católica foram estabelecidos por Deus, por que hoje a Igreja Católica estaria em tantas trevas? Por que não vemos a obra do Espírito Santo? Isso não é um fato? É sim. A Igreja Católica tem se tornado cada vez mais sombria e depravada. Há briga entre padres por status e interesses. E os bispos lutam por poder. Ninguém obedece aos mandamentos do Senhor. E seus pecados estão cada vez piores. A Igreja Católica se tornou um covil de ladrões. É uma realidade que eu vi com meus próprios olhos. Sim, verdade. Sua igreja está muito sombria e depravada. Isso não está relacionado diretamente com seu Papa? O Papa levou a igreja a esse ponto. Ele realmente pode salvá-lo do pecado? Você já refletiu sobre isso? Não. Nunca refleti sobre isso. Vocês acham que o Papa pode representar Deus? E ele permitiu que se unissem as 3 autonomias? Por que então vocês não fizeram isso? Vocês não estão contrariando o Papa? No que diz respeito a unir-se às 3 autonomias, vocês obedecem a Deus ou obedecem ao Papa? O Papa disse que vocês podem se unir. Vocês acham que Deus concordaria com isso? Deus não concordaria. Seu Papa está levando vocês para as 3 autonomias, entregando-os ao partido, a Satanás. Sim. As ações do Papa estão alinhadas com a vontade do Senhor Jesus? Ele não está traindo o Senhor Jesus? Tudo o que estou dizendo está alinhado com a realidade. Não quero julgar nem condenar o Papa. Embora vocês possam ver o caos e a escuridão do catolicismo, vocês não têm discernimento do Papa. Vocês continuam a adorá-lo. E até o tratam igual a Deus, igual ao Senhor Jesus. Isso está alinhado com a vontade de Deus? Vocês estão adorando e seguindo um ser humano. É difícil dizer se serão capazes de acolher o Senhor quando obedecem ao Papa desse jeito. O problema é que vocês não têm discernimento do Papa e sempre são constrangidos por ele. Se vocês se recusam a cair em si, é provável que se arruinem nas mãos do Papa. Então podem desistir da ideia de acolher o Senhor nesta vida. Sim. Você está certo. Tenho adorado o Papa desde que entrei para a Igreja Católica. Eu nunca tive nenhuma percepção sobre ele até agora. Graças a Deus. Graças a Deus. Leiamos as palavras de Deus Todo-Poderoso. Tudo bem. Eu posso ler? Ah, claro. Aqui. Existem várias religiões importantes no mundo. E cada uma tem seu próprio chefe, ou líder. E os seguidores estão espalhados por diferentes países e regiões em todo o mundo. Quase todo o país, seja grande ou pequeno, tem diferentes religiões dentro dele. No entanto, independentemente de quantas religiões existam em todo o mundo, todas as pessoas dentro do universo, em última instância, existem sob a orientação de um Deus. E sua existência não é guiada por chefes ou líderes religiosos.
Isso significa dizer que a humanidade não é guiada por um chefe ou líder religioso. Em vez disso, toda a humanidade é conduzida pelo Criador, que criou os céus, a terra e todas as coisas, e também criou a humanidade. E isso é um fato. Amém. Embora o mundo tenha várias religiões principais, independentemente de quão grandes sejam, todas elas existem sob o domínio do Criador. E nenhuma delas pode exceder o escopo desse domínio. O desenvolvimento da humanidade e das ciências naturais são inseparáveis dos arranjos do Criador. E essa obra não é algo que possa ser feito por um determinado chefe religioso. O chefe religioso é meramente o líder de uma religião em particular e não pode representar Deus, ou aquele que criou os céus e a terra e todas as coisas. O chefe religioso pode liderar todos os que pertencem à religião inteira, mas não pode comandar todas as criaturas sob os céus. Esse é um fato universalmente reconhecido. Sim. Amém. O chefe religioso é apenas um líder e não pode ser igual a Deus, o Criador. Todas as coisas estão nas mãos do Criador. E, no final, todas elas retornarão às mãos do Criador. A humanidade foi criada por Deus. Independentemente da religião, cada pessoa retornará ao domínio de Deus. Isso é inevitável. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus é o Criador. Ele é supremo e único. Ele criou todas as coisas e Ele sustenta e guia toda a humanidade. Sim. Só Deus pode expressar a verdade, redimir a humanidade e salvar-nos do pecado, permitindo que entremos no reino dos céus. Amém. Deus é o único digno de nossa adoração. Amém. Não importa quão grande seja o status de alguém, ele é apenas um ser criado sob Deus. Ele foi corrompido por Satanás. Vive em pecado e é indigno de representar a Deus. Verdade. Que tal lermos as palavras de Deus Todo-Poderoso? Claro. Claro. Página 563. Eu gostaria de ler. Tudo bem. Aqui, bem aqui. Entendi. O homem tem vivido sob a mortalha da influência das trevas, preso à influência de Satanás sem ter como fugir. E seu caráter, processado por Satanás, se torna cada vez mais corrompido. Todas as ações e feitos de Satanás se manifestam no homem. Hoje, todas as ações e feitos do homem são uma expressão de Satanás e, portanto, não representam Deus. O homem é a corporificação de Satanás e o caráter do homem é incapaz de representar o caráter de Deus. Alguns homens têm bom caráter. Deus pode fazer alguma obra através do caráter de tais homens, e a obra que eles realizam é dirigida pelo Espírito Santo. No entanto, seu caráter é incapaz de representar Deus. A obra, realizada neles por Deus, consiste em desenvolver o que já existe em seu interior. Sejam profetas ou aqueles usados por Deus, ninguém pode representá-lo diretamente. Somente o amor, a disposição para sofrer, a justiça, submissão, humildade e a ocultabilidade do Deus encarnado diretamente representam Deus. Isso porque, quando veio, ele não tinha uma natureza pecaminosa e veio de Deus sem ter sido processado por Satanás. Jesus apenas se assemelha à carne pecaminosa e não representa o pecado. Portanto, suas ações, atos e palavras até o período anterior à realização de sua obra por meio da crucificação, incluindo o momento de sua crucificação, são todos representativos de Deus. O exemplo de Jesus é suficiente para provar que qualquer homem com uma natureza pecaminosa não pode representar Deus, e que o pecado do homem representa Satanás. Ou seja, o pecado não representa Deus, e Deus é sem pecado. Até a obra feita no homem pelo Espírito Santo só pode ser considerada como dirigida pelo Espírito Santo. Não se pode dizer que foi feita pelo homem em nome de Deus. Mas no que diz respeito ao homem, nem o seu pecado, nem o seu caráter
representam Deus. Amém. Amém. São palavras Graças a maravilhosas. Deus. São, sim. As palavras de Deus Todo-Poderoso são muito claras. Sim. Humanos corruptos não representam Deus. O Papa peca e também é uma pessoa corrupta. Como pode representar a Deus? Certo. Quando chamamos um humano corrupto de representante terreno de Deus e achamos que obedecer ao Papa é obedecer a Deus, isso não é blasfemar contra Deus? Isso é crer no Senhor Jesus nominalmente, mas, na verdade, é crer e submeter-se ao Papa. Em nossa fé, deveríamos buscar somente em Deus e segui-lo. Não podemos admirar nem adorar líderes religiosos ou espirituais. Especialmente quando se trata de acolher o Senhor retornado. Precisamos seguir as palavras de Deus, buscar ouvir sua voz e seguir seus passos. Amém. Só isso é realmente seguir a Deus. Amém. É como profetiza o Apocalipse. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vá. Amém. Amém. Sou cristão há décadas. Mas vejo agora que eu adorava e seguia o Papa, Sim. achando que ouvi-lo era ouvir o Senhor. Eu estava vivendo nos grilhões da autoridade papal. Correto. Após ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, vejo, finalmente, que o Senhor Jesus não tinha um lugar em meu coração. Sim. O Papa tomava o lugar de Nosso Senhor no meu coração. Como isso é crer no Senhor Jesus? Isso é adorar um humano, um ídolo. E é muito perigoso. É sim. Felizmente você leu as palavras de Deus Todo-Poderoso e me despertou. Graças a Deus. Nós elevamos demais o Papa, adorando-o como se fosse Deus. Precisamos nos arrepender diante do Senhor. Sim. Se Deus Todo-Poderoso não tivesse expressado a verdade e o revelado, nenhum de nós veria isso. Certo. Numa de nossas músicas de louvores, dizemos que o Papa é a verdade e o Sol, o representante de Cristo. Acreditamos em Deus, mas o deixamos de lado para adorar o Papa como se fosse Deus. Como pudemos ser tão tolos? Não surpreende que o Senhor Jesus diga: e se o cego conduzir o cego, ambos cairão na vala. Agora vejo que o clero estava trabalhando contra o Senhor quando nos impediu de investigar o caminho verdadeiro. Sim. Não podemos mais ser detidos por eles. Você está certo. Felizmente, Deus Todo-Poderoso nos despertou. Senão, seguiríamos o Papa, os bispos e os padres e iríamos direto para o inferno. Graças às palavras de Deus Todo-Poderoso, fomos despertados. Amém. Isso é a salvação de Deus, nosso Pai. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, Pai Todo-Poderoso.